Líderes políticos e representantes da sociedade civil de todas as partes do planeta estão reunidos na Escócia para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que começou hoje. O tom dos participantes é de urgência e de cobrança por medidas concretas para limitar o aumento da temperatura do mundo. O Brasil apresentou uma nova meta contra a emissão de gases, mas o presidente Bolsonaro não compareceu pessoalmente. O correspondente Rodrigo Carvalho explica como a busca pelo progresso contribuiu para levar o aquecimento do planeta a um nível perigoso e mostra as consequências de permitir que a temperatura do planeta suba mais do que 1,5 graus até o fim do século. Aos 93 anos, seu John está preocupado com o futuro. Não dele, mas o dos 31 netos, 11 bisnetos e 3 tataranetos. Ele mesmo se embaralha na conta. 11 great-grandchildren and 3 great-great-grandchildren. John faz parte do Extinction Rebellion, Rebelião da Extinção. São ativistas que, para chamar atenção para a urgência de agir contra as mudanças climáticas, usam a tática da resistência não violenta. E eles têm uma espécie de velha guarda, idosos dispostos até a serem detidos. Esses dias mesmo, John foi preso pela 4ª vez. Minha geração tem responsabilidade pelo que está acontecendo com o mundo. As mudanças climáticas, não as naturais, que existem desde sempre, mas aquelas causadas pelo homem, estão ligadas ao aumento da emissão de gases que agravam o efeito estufa, que não nasceu sendo um problema. Pelo contrário, é algo natural do planeta. A atmosfera faz um escudo em volta da Terra, retendo o calor e evitando que a gente congele. É como aquelas estruturas que protegem as plantas nas estufas. São os tais dos gases do efeito estufa que absorvem parte da radiação solar e controlam a temperatura do planeta. Sem eles, a média seria não de 15 graus, mas de menos 18. A natureza ajuda, com florestas e oceanos absorvendo calor também. A questão é que agora, uma das consequências da modernidade é ter calor demais preso na Terra. O ponto-chave dessa história está lá no século XVIII, com a Revolução Industrial. Foi uma ideia de progresso que começou aqui na Inglaterra. Passou-se a fabricar muito mais rápido, com máquina a vapor, por exemplo. Passando a produzir mais, consumimos muito mais. Era a humanidade evoluindo. A conta está começando a chegar agora. A queima de carvão e petróleo, alguns dos chamados combustíveis fósseis, é o que gera energia, aquece as casas, movimenta as indústrias, permite que a gente viaje. Mas também é o que colabora para aumentar a temperatura da Terra, que hoje está entre 1,1 e 1,2 graus mais quente em relação à época em que o mundo não era industrializado, o que já é grave. Ciclones, secas, enchentes, ondas de calor, é fato. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e fortes. Furacão em Nova York, 50 graus no Canadá, inundações na China, incêndios em países como Grécia e Rússia. Em julho, a Alemanha viveu as piores enchentes em décadas. E deve piorar. O maior alerta nesse ano veio do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC. Os especialistas avisaram que as mudanças climáticas causadas pelo homem são incontestáveis e sem precedentes. Algumas irreversíveis por milênios. O professor Chris Burley, da University College London, colaborou para o relatório do IPCC. E disse que o mundo vai ver, por exemplo, ciclones tropicais e furacões cada vez mais severos. Cientistas também falam da perda da biodiversidade e da aceleração do derretimento das geleiras, que despeja mais água nos oceanos e pode afundar cidades e até países. O presidente das Maldivas disse que a diferença entre o aquecimento de 1,5 grau e de 2 graus é uma sentença de morte para o país. O
Uma ONG projetou como grandes cidades ficariam em 2 cenários: se o aquecimento global chegar a 1,5 graus e se chegar a 3 graus. Pode parecer pouco, mas essa diferença da temperatura média da Terra mudaria a cara e as possibilidades de vida em muitos lugares. Para evitar o pior cenário, o desafio é mudar já a forma como vivemos. Por exemplo, investindo a sério em energia renovável, do sol, do vento, da água. Nosso amigo promete seguir com os protestos, assim como a geração dos tataranetos dele. É essa juventude que me inspira, diz o jovem John, que espera que mais e mais gente entenda a urgência do momento que o mundo vive, principalmente aqueles senhores que estão na Conferência do Clima. O dia em Glasgow, na Escócia, foi de cobranças de metas concretas para limitar o aumento da temperatura no mundo. É o que mostra o correspondente Pedro Vedova. É uma conferência do clima especial. A primeira vez que os governos param para revisar suas promessas climáticas. I was there in Paris 6 years ago. O primeiro-ministro britânico subiu no palco para lembrar que 6 anos atrás, cada país definiu quando e quanto cortaria de gases estufa. O anfitrião avisou que o Acordo de Paris prometeu, Glasgow precisa entregar. Boris Johnson deixou claro que há tecnologia e financiamento para consolidar as energias limpas, para zerar as queimadas. A questão é se há vontade política. James Bond. Ele lembrou um escocês famoso. O primeiro-ministro disse que o personagem de James Bond vive a desativar bombas de última hora. O anfitrião alertou aos líderes que falta 1 minuto para meia-noite do relógio do juízo final. É preciso agir agora. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. Os vídeos de catástrofes tentaram vencer a anestesia geral. O desespero debaixo de fogo, de água, furacões feitos de palavras ao vento. A mensagem sufocante buscou a humanidade em cada um da sala. A COP lembrou que a natureza insiste em perdoar, que os cães, acostumados com neve, aceitam serem guiados ao desconhecido. Enough of brutalizing biodiversity. O secretário-geral da ONU disse: chega de brutalizar a biodiversidade, de tratar a natureza como banheiro, e que a Amazônia agora libera mais gases estufa do que absorve por causa das queimadas. Antônio Guterres alertou as fileiras que estamos cavando a nossa própria cova. Os últimos 6 anos foram os mais quentes da história. We are digging our own graves. Um país-ilha usou o sorriso para pedir para continuar existindo. A menina de Samoa vestiu uma das flores que podem ser engolidas pelo aumento do nível do mar. Ativistas tentaram traduzir a emergência em todos os idiomas. My father, the great chief Almisrui. A indígena brasileira conta que aprendeu com o pai a ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. E Chai Surui confirma que já não há mais tempo. Ela lembrou do amigo assassinado tentando proteger a floresta. My friend, since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Esse foi o recado da única voz do Brasil no palco principal. Os líderes que faltaram à COP26 não puderam falar diretamente para outros chefes de governo e de Estado. E Jair Bolsonaro não quis vir para cá. O presidente até mandou uma mensagem, mas os organizadores decidiram não rodar nas plenárias os vídeos de quem faltou. Então, o discurso dele acabou sendo exibido aqui no estande do governo brasileiro, seguido de uma apresentação do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que é o chefe dessa delegação. Xi Jinping só mandou um texto. O presidente do maior poluidor do mundo pediu que todos ajam juntos. A China cobra a promessa de os países desenvolvidos bancarem 100 bilhões de dólares por ano para países pobres crescerem com energia limpa. Se depender de Joe Biden, a transição vai acontecer. O presidente dos Estados Unidos, o país com mais emissões ao longo da história, disse que a mudança é uma questão moral e econômica. O futuro limpo é de empregos e energias modernas. Ele publicou hoje a estratégia para neutralizar as emissões do segundo maior poluidor atual até 2050. O terceiro maior só 20 anos depois. O primeiro-ministro da Índia argumentou que o país contribui com 5% das emissões do mundo e tem 17% da população mundial. Narendra Modi teria 120 anos quando a Índia neutralizaria as emissões.
A rainha avisou que ninguém vive para sempre. Se não fizermos por nós, mudemos pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos e por aqueles que vão seguir os seus passos. O príncipe tem pressa. Charles, há décadas, alertava para os perigos do aquecimento global e cobrou uma mudança em ritmo de guerra. A ativista brasileira já veste o cocar de guerreira. Ela contou a emoção de representar todos os guardiões de florestas. Assim, a primeira pessoa que eu pensei foi a minha mãe, a Tatiana. Eu acho que ela ficou muito orgulhosa de mim, né? Então eu acho que o meu povo, amigos meus, parentes meus, primos, já me mandaram mensagem falando que estão muito orgulhosos de mim e que estão muito orgulhosos de eu estar levando a luta do nosso povo para o mundo. Há 250 anos, um inventor apareceu em Glasgow com uma máquina movida a vapor produzido pela queima de carvão. A Revolução Industrial surgiu no Reino Unido e pode começar a acabar aqui. O representante brasileiro no evento é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que ainda não chegou à Escócia. Daqui do Brasil, ele fez a promessa de reduzir a emissão de gases poluentes. O presidente Bolsonaro também não esteve presente à abertura da COP. 2 minutos e 55 segundos. Foi a duração do discurso do presidente Jair Bolsonaro, exibido no pavilhão do governo brasileiro em Glasgow. Como ele não foi à COP, o discurso não pôde ser exibido no salão principal do evento, onde os principais líderes do mundo acompanham a discussão. Apesar de estudos mostrarem que o Brasil é hoje um dos maiores emissores de gás do efeito estufa, o presidente fez elogios à agenda ambiental brasileira. O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. O presidente citou ainda o Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado na semana passada para projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais e redução de emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. O Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Os resultados alcançados por nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos. No Brasil, quando o programa Crescimento Verde foi anunciado, especialistas questionaram a falta de metas e valores definidos. Hoje, afirmaram que a ausência do presidente Bolsonaro piora a imagem do Brasil no mundo. De atrair investimentos para o país e para a região amazônica num momento importante, que é o momento de crise econômica, né? E a gente sabe que uma das oportunidades de sair da crise econômica é justamente você investir em desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, desenvolvimento mais sustentável, e tudo isso acaba sendo uma oportunidade perdida no momento em que se abre mão, né, dessa participação do presidente presencialmente na COP. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou de uma transmissão ao vivo para Glasgow. Ele estava em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, e foi acompanhado por empresários e os ministros da Justiça e da Agricultura. Leite anunciou a revisão da meta brasileira de redução da emissão de gases que causam efeito estufa, mas sem detalhar como pretende atingi-la. Essa conferência das partes é especial e devemos juntos fazer uma transição do debate das promessas climáticas para a criação do emprego verde, de apontar fragilidades ambientais dos outros para ações globais colaborativas rumo a um futuro melhor para todos. As contribuições do Brasil para superar os desafios estão postas. Não faltará empenho do governo federal para chegarmos a um resultado positivo para o país e para o mundo. Dessa forma, o Brasil demonstra mais uma vez o seu compromisso como parte de um acordo coletivo. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43%
para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Especialistas criticaram a nova meta, que, segundo eles, apenas recupera o que o Brasil já tinha estabelecido lá atrás, em 2015, no Acordo de Paris, ainda durante o governo da então presidente Dilma Rousseff, do PT. É que em dezembro, o governo Bolsonaro aumentou a estimativa de emissões de gases de efeito estufa, com um cálculo que permitia chegar a 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de CO2 a mais que o proposto no Acordo de Paris, o que foi chamado por especialistas de pedalada climática. E agora revisou essa margem, ou seja, apenas voltou a prometer a meta de 2015. É evidente que o Brasil não fez a lição de casa, né? Não há sustentação política no cenário internacional para o presidente Bolsonaro depois de toda uma gestão desastrada na área ambiental e nociva, não é? E por outro lado, o ministro fazendo um discurso de economia verde, ele não se sustenta. Essa argumentação não tem sustentação porque ela passa prioritariamente pela construção de uma capacidade operacional que é normativa, que é capacidade regulatória do Estado para evitar a degradação. O cientista Carlos Nobre disse que mesmo a nova meta sendo tímida, ainda há dúvidas se ela será cumprida. Infelizmente, hoje nós não podemos apostar que o Brasil vai cumpri-la, porque nós temos visto um grande aumento dos desmatamentos nos últimos anos e também um dado que não entra nesses cálculos de emissões do Brasil é a grande degradação da floresta amazônica, até do Cerrado, do Pantanal. Então, as emissões que vêm de você degradar a floresta, por mais que ainda restem muitas árvores ali, mas essas emissões não são computadas como deveriam ser.